museológico, em que, na realidade, ele nos auxilia a descrever um objeto. Eu estou Perfeito. pensando em como, se eu consigo colocar um dicionário, um thesaurus, dentro do DSpace. Sim, consegue sim. Você tem duas opções, basicamente, duas macro opções. Uma é apontar para um thesaurus externo, joia? Então você tem um tematrix, por exemplo, instalado em algum outro lugar e você pode apontar esse tematrix para fornecer dados para o DSpace. Aí como é que funciona? Quando você está fazendo uma submissão, você vai procurar por algum termo que está lá no seu thesaurus, né? E aí ele Isso. vai trazer o termo principal e vai associar ali com o DSpace. Ele pode associar até alguns termos correlatos para indexação, sabe? Então Uhum. você tem essa primeira opção. Ele já tem uma integração nativa com algumas plataformas de tesauros, tá? Você pode citar alguma, colocar no link, só para eu poder entender. O Porque tem próprio duas. Tematrix, o próprio Tematrix, Eu não ele conheço. chama uma ferramenta de tesauros. Você pode isso no DSpace chama autor, deixa eu escrever aqui, Authority Control. Se você colocar no assim na busca, esse é o termo que o DSpace usa para você configurar tesauros, Uhum. integrá-lo com o DSpace, tá? Tá legal. É o Authority Control. Então ele tem essa forma de integrar, que é bem interessante, tá? Porque você tem um sistema externo que tem toda essa questão, né, de taxonomia, né? E o Isso. DSpace integra com ela e consegue indexar algumas coisas ali. Beleza. Outra coisa que você pode usar é usar o próprio DSpace para fazer esses cadastros, usar o DSpace como uma forma de cadastro de tesauros. Vocês lembram que eu falei dessa questão da funcionalidade nova do entidades, né, do DSpace, em que hoje o DSpace, quando eu falo hoje é DSpace 7, né? Ele antigamente era como? Você tinha publicações só para você submeter, tá certo? Então, a publicação é o quê? É um TCC, é um artigo, etc., é um livro, né? Agora não, você tem, além de publicações, essas que a gente está acostumado, você pode cadastrar outras coisas, que você pode definir o que é. Por exemplo, eu quero cadastrar autores, eu quero cadastrar organizações. Então, você pode manter esse cadastro dentro do próprio DSpace, e para cada cadastro desse, você associar, fazer a taxonomia, né? Você pode fazer tudo ali nesse esquema de metadados, tá joia? Usando a DSpace Entities. Eu sei que não é correto, mas eu poderia, assim, fazer um campo, um metadado com a localização física do duplo não digital. O que é duplo no digital? Assim, por exemplo, eu escaneei uma caneca da minha coleção. Tá. Levei todo o dossiê dela para o DSpace. E apontar que esse objeto físico se encontra no prédio X, da sala X, do mobiliário X, dentro do DSpace. Pode, claro. Você pode fazer isso de duas maneiras novamente, né? Tipo, uma só, tudo dentro da sua publicação, ou seja, com dados lineares ali dentro da publicação, tá? Então você Uhum. tem os metadados, tarará, e aí você cadastra, vai ter uma seção lá de você cadastrar esses dados de endereço físico, né? Ou seja, Isso. metadados de endereço físico. Essa é uma forma. Acho que até eu faria assim. Ou você pode falar assim, ó, eu vou criar uma entidade que é de endereços, de coisas, tá Isso. certo? E aí você vai ter um cadastro só de endereços. Então, vamos supor assim, cofre, vamos botar um exemplo, cofre do Banco Central. Aí você cadastrou o cofre do Banco Central. Esse exemplo é péssimo, porque ninguém vai querer saber. O Banco Central não vai falar onde é que é o cofre e todas as coisas. Não, Mas, não, é um exemplo interessante, Márcio, mas porque tá. acredito que você consiga dar visibilidade a determinados campos público ou determinados campos serão privados, da própria Isso, instituição, ou do gestor, do controlador. pode. Tá, não, Mas para fins didáticos, tá? Vamos supor que tem várias coisas que você quer apontar que estão no cofre do Banco Central. E aí você escreve a sua publicação, vamos supor, a primeira trena que foi feita no Brasil, sei lá, tá lá no cofre da Caixa Econômica, vamos botar Caixa Econômica.
Tá no cofre da Caixa Econômica. Aí você vai cadastrar a trena, né? Todas as características dela como uma publicação. E na hora de. Aí você faz um apontamento para o cofre da Caixa Econômica onde está aquela trena. Então você só associa, né? Você faz um link, ao invés de Isso. cadastrar todos os dados do cofre e tal. Não. Entende? Então você pode fazer um link, porque vamos supor que você tem uma trena, você tem. Pegando as coisas aqui, um protetor solar que você quer falar que está lá. E aí você vai cadastrar só o protetor solar e a trena, e aí você vai apontar para onde está. Então dá para fazer assim também, sabe? Porque você não precisa cadastrar de novo os dados do cofre, você só faz o link. E aí você faz isso usando essa funcionalidade de entidades. Ô, Vanessa, se você quiser pegar a palavra para responder também, fica à vontade, tá? Para complementar aí. Não, eu tô colado com a Opa, Samantha. Samantha é minha tutora. mas a Samantha está aqui com a gente? Tá? Ah, legal, legal. Ela é ela que me guia nesse mundo. Ah, tá, legal, legal. Última pergunta boba, que eu vou Muito ter que bacana, mas fazer. é muito bacana, gente. Eu tô vendo o interesse de vocês, assim, é legal quando a gente apresenta para a galera que A que última tá interesse. pergunta Manda boba, aí. Márcio, é o Não, manda aí. seguinte: Tem não. Tem pergunta boa. como é preservação digital, a gente tem o Fedora Commons, se eu não me engano, não é o sistema operacional, não. Eu tenho como utilizá-lo dentro do DSpace, não tem? Para Olha, poder. tem forma de você integrar os dois, mas eles são meio que concorrentes, sabe? O Fedora Commons, ele é uma espécie do back-end do DSpace, Aham. tá? Então, ele é um serviço, né? O Fedora Commons, ele é um serviço de repositório que ele meio que compete, assim, apesar que eles têm o mesmo mantenedor, né? Mas, particularmente, eu nunca vi esse tipo de integração acontecendo, tá? Entre os dois. Porque eu penso muito, assim, eu trabalho um pouco com desenvolvimento de blockchain. Aí, Legal. eu pensei em transformar os objetos digitais que estão dentro do DSpace em NFT. Os objetos, tá. Por quê? Quando você usa aquele IPFS, que é o Internet Planetary File System, você tem lá você jogou o teu objeto digital dentro do IPFS, você tem uma URL constante, e aí Uhum. você aponta isso dentro da tua blockchain e diz, isso aqui é uma NFT, pode ser Tá. ERC20, pode ser Ethereum, pode ser a Uhum. Hathor, que é Uhum. uma blockchain brasileira, e você Tá. cria a tua NFT, aí a carteira você pode. Na realidade, a minha ideia é: se Hum. eu sou o mast, se eu tenho meus artefatos, se eu autentiquei, se eu sou o cartório e digo que esse objeto está autenticado por mim, eu posso até colocar em uma NFT e distribuir livremente, garantindo que esse objeto digital ele está numa outra rede e que ele está íntegro, imutável e que eu possa até rastrear por quais carteiras esse objeto está andando. Uhum. Você cria uma nova comunidade. Como ele usa Postgres, eu acredito que seja fácil para recuperar todos os dados e fazer. Usa-se Python, usa-se, sei lá, Go, tem várias linguagens para fazer isso. Sim. E aí Interessante. você constrói Pode a falar. NFT e você teria um ecossistema muito louco na minha mente em que você pudesse primeiro o objeto entrou por esse cartório, que é o DSpace da instituição, e Uhum. depois você transformar numa NFT. Tá. Mas aí como é que você pegaria isso para associar a NFT gerada de volta para o DaySpace? Como é que você pensa assim? Ou essa é a pergunta? Cara, eu só pensei só na saída, que ou seja, o fluxo seria, o objeto foi escaneado, o objeto é nato digital, ele foi catalogado, classificado com todas as. Porque eu vejo muita confusão quando o pessoal gera NFT que não tem um cuidado de ter os metadados, de ter os Uhum. dicionários, e todo o Uhum. rigor que a gente está tratando aqui. E Sim. aí sim, o DSpace tratou isso, ou seja, a pessoa responsável que fez a curadoria da coleção, agora eu posso pegar esse objeto que está com carimbo, um hash qualquer, e transformar ele numa NFT. Uhum. Interessante, é bem bacana essa proposta. Olha, eu não sei se o DaySpace vai ter uma integração meio que nativa, eu acredito que Não, não.
Vai ter uma que fazer. blockchain. Mas eu colocaria um passo de submissão, o último passo, depois que foi publicado, você pode adicionar um passo, aí você vai ter que programar lá em Java, né? Que Uhum. aí você vai pegar os dados que acabaram de ser submetidos, ou seja, você ainda está dentro do fluxo de submissão, você pega aquele pacote ali e manda para a tua blockchain, né? Isso. Se você conseguir um ticket de resposta já dela, né? Você já pode pegar esse ticket e incluir como metadado, né? Sim. Eu faria alguma coisa assim. Interessante você falar isso, eu estou participando também do projeto DARK, né? Que é de identificadores persistentes, que o IBIT está fazendo com a referência. E ele, a ideia é ter uma espécie de DOI, mas que rode na blockchain, onde as instituições que estão participando, elas têm nós da blockchain, e elas vão registrar os metadados, né? E a gente está tocando esse projeto, está bem interessante. Depois, se você tiver curiosidade, chama Dark, né? É o Arc com D, né? Dark. É o de Bitcoin. Eu estou usando O... essa blockchain atualmente. Legal. Eu não conheço essa aqui específica. É a tese de doutorado que o rapaz fez no IME, se eu não me engano, e aí começou, startou, e ela tem um custo muito baixo, né? Agora Uhum. pode usar também a Hyper, a Hyperledger. Se eu não me engano, acho que se escreve assim. A Hyperledger Fabric, que ela é bancada pela IBM, ela é gratuita, e você Uhum. consegue gerar a NFT, você consegue inclusive ter o smart contract dentro da Hyperledger. Legal. Que a Hyperledger Entendi. Bezos, se eu não me engano, é que está sendo usado para fazer o dinheiro, o real digital. Hum. O Drex. Isso, e o Drex nada mais é do que essa Hyperledger com comunicação com a Ethereum. E aí você tem toda a Legal. estrutura de smart contract. É interessante. Você poderia até, não sei, emprestar objetos digitais autenticados de dentro do Space para o mundo. Sim. The Spaces que tem uma autoridade, né? Conseguir ingressar, né? Isso. Uhum. Bem legal. Eu acho que isso aí é muito promissor, né? Esse tipo de integração. Hoje eu acho que não tem nada, eu acho, isso eu não tenho certeza, que não tem nada realmente do The Space voltado para blockchain ou coisa assim. Contudo, né, por ser código aberto, a gente, como eu falei, você pode pegar lá e plugar, Não pode desenvolver. você pode desenvolver, plugar uma etapa lá, de forma que você não altere muito o The Space, sabe? Essa pergunta então a resposta tem um pouco de link com uma preocupação que a gente tem que ter quando mexe no The Space, que não modificar muito o código-fonte dele, né? Não sair alterando o código, porque você pode dificultar a atualização, né? Se você criou uma funcionalidade ali mexendo no código do DSpace, ou seja, atualizando linhas de código do DSpace, quando você atualizar, obviamente essas questões as que você mexeu não vai estar no código oficial. Então, quando você for baixar a versão 8, por exemplo, quando sair a 8, não vai ter que você mudou, certo? E você vai ter que reescrever isso de certa forma. Contudo, tem formas de plugar, aí ao conceito, plugar código, né? Então Sim. você quer integrar lá com a blockchain. O DSpace ele vai te dar algumas interfaces que você pode implementar essas interfaces, né? Ele vai te dar um arcabouço, ele fala, ó, implementa aqui dentro, aqui, ó, que aí vai dar bom. Por quê? Você faz usando, plugando essas tomadinhas onde o DSpace deixa você plugar, porque na hora que você atualizar, você pode copiar o seu código e colar no novo DSpace e compilar, que ele vai, entende? Ele vai funcionar. Beleza. Então, eu não vou saber entrar muito assim nesse tópico das blockchains para esse tópico, mas o que eu posso dizer é que sim, você pode pegar o fluxo de submissão e plugar mais uma etapa nela lá, que essa etapa vai fazer a integração, e aí você vai ter o Java na tua mão, você pode fazer o que você quiser, né? Você Sim. pode chamar um serviço externo, você pode atualizar uma base de dados do próprio DSpace ou fora, né? E aí, essa é uma das belezas do software aberto, livre, né? Software Sim. código aberto. Valeu. Show? Valeu, vamos nessa.
Gente, durante aqui o intervalo eu estava pensando em falar um pouco mais da pasta do diretório de instalação para vocês. Aí eu separei aqui o diretório de instalação da minha máquina aqui de desenvolvimento mesmo, né, do Deposita do Ibict. Então, vamos ver se aparece aqui. É curioso, ele não está deixando eu compartilhar outras coisas que não sejam o Chrome. Não apareceu nada aí, né? Vamos ver. Fica preto, né? Sim, não tá aparecendo. Não aparece nada, tá. Já sei o que vou fazer. Vou abrir pelo browser um diretório de instalação aqui do DSpace. E aí, gente, é isso, assim, não precisa ser só lá no servidor onde, né, o DSpace vai rodar. O desenvolvedor também pode criar cópias do DSpace onde ele quiser. Pronto. Esse aqui é um diretório de instalação do Deposita 7. Então, olha só, gente, como é que é a estrutura aqui dele aqui de funcionamento. Nesse diretório de instalação, você tem aqui o primeiro diretório, Asset Store. Aqui que ficam guardados os arquivos, tá? Então, se você submeter um PDF, uma imagem, etc, etc, ele vai ficar nesse diretório. Isso quer dizer o quê? Esse camarada tem que ser backupeado, né? Sua instituição precisa fazer backup disso, porque aqui estão os arquivos. Reforçando, então, os arquivos não ficam na base de dados. Os arquivos ficam na pasta de instalação, ou seja, sistema de arquivos mesmo, tá? Lembrem de fazer backup disso. Aí, o que o banco de dados faz? Ele só aponta, fala, ó, o arquivo dessa publicação está em tal diretório. Aí, esse diretório vai estar aqui dentro, aqui. Algum lugar aqui, esse monte de número aqui. Até você chegar no arquivo, tá vendo? E ele fica com esse nomezão aqui mesmo. O nome original dele está na base de dados. Joia? Então, importantíssimo esse diretório aqui, o Asset Store, ficar de olho nele. Diretório binário, eu falei, né? Assim, tem esse executável, esse programinha da Space, que é para executar PECs, né? Eu quero rodar a indexação de novo, eu quero criar usuário root, usuário administrador, o que mais? Eu quero atualizar as estatísticas, eu quero importar a estatística dos arquivos de log, tudo aqui. Nesse arquivinho da Space aqui, tá? Você roda ele, aí você dá o menos help, ele vai te falar todas as funções que ele tem lá para fazer. Beleza? Config, aqui que eu estava falando, né? Lá de arrumar o e-mail, o endereço do e-mail e tal. Eu não vou nem abrir aqui, que pode ser que tenha alguma senha aqui. Eu geralmente tiro todas as senhas do servidor, né? Mas vai que tenha. Mas aqui no DSpace FG aqui tem todas. Ele é o coração das configurações do DSpace, tá? Então, tenho muito isso em mente. Uma coisa que eu quero que vocês memorizem é esse arquivo DSpace FG. Ele é o coração. Contudo, ele não é. Ele pode ser sobrescrito, tá? Então, vamos pensar uma situação. Ó, você tem um DSpace FG que ele está configurado com a senha, vamos supor, do banco de dados onde o seu servidor onde está rodando, ele está configurado com e-mail lá onde os usuários estão acessando, está tudo aqui nesse DSpace FG. Mas você fala, poxa, eu estou aqui na máquina minha, máquina do Márcio, e eu não tenho, não quero usar o banco de dados de produção, eu quero usar o banco de dados aqui da minha máquina que eu subi e tal. Como é que você faz? Você usa esse arquivo aqui, ó, local CFG. O nome já é bem sugestivo, né? As configurações locais para essa instalação minha aqui. Então, tudo que está nesse local CFG, ele sobrepõe, ele entra por cima do que está no DSpace CFG, tá? Se aqui tiver vazio, não tiver nenhuma configuração, então vale o que está no DSpace CFG. Mas se aqui tem alguma coisa, por exemplo, o usuário do banco de dados, você colocou aqui, ele vai sobrescrever o que está no DSpace FG. Tá? Então, dois arquivos muito importantes. O local CFG e o DSpace FG. Tá? E aqui também tem o formulário de submissão na pasta config, né? Então, se você quer mudar alguma coisa aqui, cadê? Aqui, ó. Você vai mudar aqui e vai reiniciar o Tomcat. Qualquer modificação que você faz aqui, você tem que reiniciar o Tomcat para surtir efeito. Tá? Mas está aqui, ó, o formulário de submissão, você vai mudando os metadados, né? Agência de fomento, está aqui, né? Os campos e tudo. Esse, então, é o diretório config. Diretório exports, é só para quando ele gera uma coisa temporária ali, não precisamos. Handle server, caso vocês estejam usando
o servidor de handle, né? Aí ele vai guardar alguns arquivos aqui. Biblioteca também é meio irrelevante, assim, é basicamente as bibliotecas que são necessárias para fazer aquele scriptzinho aqui, aquele programinha aqui funcionar. Aí as bibliotecas dele estão ali. Reports, aqui é para ele gerar arquivos de estatística e tal. Sitemaps, é para gerar aqueles arquivos de indexação do Google, fica aqui também. Solar, aqui configurações do Google, né, do mini Google, do DSpace. Arquivos temporários, temporário para upload. Por fim, vamos falar aqui do Web Apps. Aqui, esse aqui também é outro muito importante. Então, vamos elencar aqui os principais. Asset Store, config. Os que você tem que fazer backup, né? Asset Store, config. Log, os logs do DSpace, talvez não precisa fazer backup. E o outro muito importante é o Solar e o Web Apps. Web Apps, gente, é aqui que está, aqui que está a aplicação do DSpace, do back-end lá, é esse cara aqui, ó, esse diretório. Você tem que pegar esse diretório e jogar lá dentro do Tomcat, que aí o Tomcat vai, tenho que disponibilizar isso aqui. Então, essa aqui é a aplicação compilada e tal, para você rodar o DSpace, tá? Esse carinha, você copia esse conteúdo lá para dentro do Tomcat. Olha? Esse é o back-end dele. Tranquilo o diretório de instalação, gente? Ele é gerado depois que você compila o DSpace, aí você roda um comandinho, e aí ele gera... Valeu pela resposta aí, Lídia. Aí você compila o DSpace com o comando ant, compilou. Aí o que você tem que fazer agora? Rodar o ant, que é outro comando, que ele vai gerar esse diretório aqui para você. Beleza, gerando esse diretório, você já está pronto para botar lá dentro do Tomcat que ele vai rodar. Beleza? Vamos voltar para a apresentação. Que ela sumiu aqui no lugar. Aqui. Beleza. Parou. Foi nos modos, né? Beleza, aqui, que eu falei para vocês, arquivo de configuração, local CFG. É aquele que sobrepõe tudo, muito importante. Ele sobrepõe o que está no DSpace CFG. Olha que interessante, isso aqui sintetiza bem o que eu estava falando. Foca em configurações pertinentes ao servidor de execução do DSpace. No meu caso aqui, estou desenvolvendo. Qual que é o servidor de execução que eu estou usando? É da minha máquina. Então, o local CFG tem que ter os dados da minha máquina. O que for comum para todas as outras instalações, você deixa no DSpace CFG. Mas o que é específico da minha máquina, o meu banco de dados que eu estou usando aqui, o meu servidor de e-mails, de teste, aí é no local CFG. Tanto que a gente costuma nem versionar esse local CFG, porque ele é tão específico do ambiente onde você está rodando, que às vezes a gente nem versiona. Você entra no servidor lá, que tem um DSpace rodando para os usuários acessarem, aí ele vai ter o local CFG dele lá com as configurações dele. Mas eu quero reproduzir isso aqui na minha máquina. Eu copio um monte de arquivo, mas aqui eu estou falando, o banco de dados, o servidor de e-mails vai ser o meu que eu vou usar. Obviamente, não vou mexer aqui, testando aqui e acessando o banco de dados de produção. Tá já? Todas as configurações necessárias para o DSpace funcionar minimamente estão neste arquivo. Quando você baixa o DSpace, aí ele vem com algumas configurações mínimas nesse local CFG. Que é o quê? Você tem que fazer ele funcionar. Você tem que falar onde é que está o seu diretório de instalação, você tem que falar como... e só, sabe? Se você quiser umas coisinhas mais, eu vou botar o nome do meu repositório lá, eu vou falar qual idioma que eu vou usar. Aí são coisas assim que não são obrigatórias. O que é obrigatório para o DSpace funcionar? É você falar onde está o diretório de instalação, ou seja, a pasta que você criou, o diretório de instalação, e como que ele vai acessar a base de dados. Fechou. Tá, já falei, parâmetros nesse arquivo sobrepõe. E esse arquivo é da versão 6, tá, gente? Na 5 é outro esquema, tá? Na 5 ele usa um arquivo que chama build.properties. É um pouco parecido, mas ele roda no tempo de compilação, que ele lê esse arquivo, esse build properties, lá para trás. Do 6 para frente é esse local CFG, que ele lê, sempre que o Tomcat reinicia, ele lê esse arquivo.
Já o build properties é só quando você compila. Então, putz, eu mudei um negócio aqui, você tem que compilar de novo, sabe? Aí ficou um pouco melhor na versão 6. 6 para frente. O arquivo de configuração, falei do DSpace FG, né? É o coração de todas as configurações. Tá tudo lá, gente. Inclusive, o que acontece com esse DSpace FG? Nas primeiras versões, literalmente, todas as configurações estavam nesse arquivo, no DSpace FG. Aqui. Estava tudo aqui. E aí a galera foi vendo que ele foi ficando muito grande, muito grande, muito grande. Falou assim, não, vamos quebrar esse arquivo em outros módulos. Mas e o que faz? A gente referencia esse arquivo, no DSpace FG ele chama os outros arquivos menores, sabe? Vamos mostrar para não ficar confuso? Vou voltar aqui para o index. Deixa eu pegar aqui. Só um momento, deixa eu voltar lá para o diretório de instalação. Então, estamos falando agora do DSpace FG. Vamos aqui, onde é que ele fica? Config, né? Que está aqui, DSpace FG. Então, vocês vão ver que tem uma pá de configurações, tarará. Tá vendo? Muita coisa já aqui nesse arquivo. E aí, o momento eles falam assim, gente, o pessoal do DSpace, né? Falou, gente, está tendo configuração demais aqui, precisamos quebrar algumas coisas em arquivos. Aí lá no final você vai ver que ele vai chamar outros arquivos, tá vendo? Olha o tanto aqui que já está sendo incluído aqui, né? Importado, né? O totão de coisas. Vamos pegar um exemplo aqui? Eu quero mexer com a autenticação, eu quero mudar a minha autenticação, eu quero fazer autenticação por LDAP, pronto. Ou seja, eu estou numa instituição que todo mundo loga pelo Windows, e eu quero que o DSpace se integre com essa autenticação que todo mundo já usa no Windows. Aí você tem, provavelmente, um servidor LDAP na sua instituição, e você quer fazer o seu DSpace, ler esse diretório LDAP para... Você não tem que ficar criando usuário o tempo todo. Você vai lá e já usa o usuário da rede para logar no DSpace. E qual arquivo que você tem que configurar isso? Esse cara aqui, ó. Né? Então, assim, ele é incluído pelo DSpace FG. Por isso que eu falo, DSpace FG ainda é o coração de todas as configurações. Mas aí ele vem aqui, ó, aí no caso aqui você vai ter que ir no arquivo que é incluído, Authentication LDAP. Vamos acessar ele aqui, voltar para o diretório PI. Aí você tem aqui, ó, cadê? Módulos, tá? E aqui vai estar o arquivo do DSpace Authentication LDAP. Cadê? Aqui. Tá vendo? Aí você chega aqui e muda aqui. Habilitar LDAP? Sim, né? Aí você vai colocando qual diretório, né? A Organization Unit, todas as configurações referentes a LDAP. Gente, peguei a LDAP só como exemplo, né, de configurações separadas do DSpace. Legal, vamos voltar. Local CFG, já falei, DSpace CFG. Gente, aqui é diretório de instalação, né? Eu já comentei com vocês sobre ele, e eu gosto de apontar em diferentes momentos assim da apresentação, então eu falo um pouquinho no início, depois eu gosto de ir reforçando para não ficar tudo condensado só, no momento só, e meio que interligando essas coisas, né? Mas se eu tiver redundante também, gente, eu faço assim, vamos embora, a gente vai. Então, o diretório de instalação é aquele diretório que o DSpace usa enquanto ele está rodando para gravar seus logs, gravar os arquivos que você submete, para ler as configurações e tudo mais, né? Como é que esse cara é gerado? Ele é gerado quando você baixa o código-fonte, cadastra lá no DSpace FG, etc., as coisas que você quer, pelo menos o mínimo para o DSpace funcionar, compila o DSpace, depois você compilou, você vai rodar aquele comandinho anti, que ele vai gerar o diretório de instalação, beleza? Mas fala, Márcio, mas você falou então que pode mudar o DSpace FG tanto depois que eu baixo o código-fonte e tanto depois já que está no diretório de instalação? Sim, é isso mesmo. Só que qual a diferença? É importante pontuar isso. Quando você altera o DSpace FG, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do caso, que ele falou, precisamos atualizar a senha do banco de dados, tá? Desculpa, do servidor de e-mails. Você pode pegar o código-fonte, alterar lá no código-fonte, no DSpace FG que está no código-fonte,
Só que para isso surtir efeito, no DSpace está rodando, o que você tem que fazer? Compilar, rodar o ant, que ele vai atualizar o diretório de instalação com esse dado que você colocou lá no fonte. Então vejam que é o ciclo de vida, né? Código fonte, compila, ant, e aí você tem o diretório de instalação criado ou atualizado. Então, o que é muito mais fácil fazer? Gente, vamos lá no diretório de instalação direto, ó, tchau, coloca a senha lá e só reinicia o Tomcat, né, para não fazer esse ciclo todo de novo, tá? Então, no código-fonte, eu gosto de deixar os parâmetros que são muito físicos, fixos, na verdade, que você não vai precisar mudar muito, né? Aí você já deixa lá versionado, né? Já fica guardadinho. Mas senha, sabe? Até mesmo assim, poxa, mudei, vamos supor, o Cássio me liga e fala, cara, entrou um metadado errado lá, a gente tem que tirar urgentemente esse metadado do formulário de submissão. O que eu vou fazer? Vou no diretório de instalação, arranco esse cara, reinicio o DSpace. Tá legal, surtiu efeito, né? Só que qual o perigo disso? Se por um acaso você compilar o DSpace de novo, atualizar o diretório de instalação, o que vai fazer? Ele vai pegar esse XML velho, com que tem um campo lá que o Cássio falou que tinha que tirar, e ele vai entrar de novo. Né? Então tem esse perigo. Aí você tem que fazer, o que eu faço? Assim, tiro o diretório de instalação, já o campo que está lá no XML, né? Que está no diretório de instalação, arranco lá, reinicio o DSpace, beleza, o usuário está feliz, o Cássio está feliz que tirou o campo. Mas depois eu tenho que ir lá no código-fonte fazer a mesma coisa, entendeu? Porque na hora que eu compilar e atualizar para a instalação, esse cara vai voltar. Então tem que ficar ligado nesse tipo de coisa, tá bom? Por quê? Por que isso? Porque o diretório de instalação, ele é uma instanciação do código-fonte. Então ele veio do código-fonte, tá? Ele sempre vem do código-fonte. Então, simbora. Ó, aqui é o que eu faço. Depois a gente pode disponibilizar em algum lugar, né? A gente manda um link onde essa apresentação vai estar disponível, né? Caso vocês achem interessante. Mas aqui, aquilo que eu falei lá, apresentando para vocês, o que cada diretório no diretório de instalação faz, tá bom? Então, já falei sobre isso, né? Todos esses diretórios aí são importantes. Vamos só reforçar uma coisa. O que eu tenho que fazer backup? O que eu tenho que fazer? Opa, chegou aqui o barulhinho. Antônio, manda aí. No caso, o Asset Store é onde ficam todos os objetos que eu submeti, certo? Arquivo somente. Porque Arquivo, os metadados ficam lá no Postgres. no banco de dados. Aí lembrando que o DSpace ele é o quê? Basicamente uma combinação de metadados que você cadastra no formato de submissão, mais os arquivos. Isso é o grande tirando do DSpace, né? A pergunta seria a seguinte: eu posso ter redundância de arquivos, ou seja, de storage com Asset Store, vários HDs com objetos espalhados? Pode. O DSpace ele dá suporte a algumas ferramentas de storage, né? Você pode configurar lá aqueles módulos de CFG lá, né? Uhum. Você pode configurar lá, ou você pode montar via NES, né? Alguma coisa assim, NFS, né? Você pode montar o seu Asset Store, o DSpace jura que é um arquivo local e, na verdade, ele é um arquivo montado em rede, né? Você pode trabalhar dessa forma. Por exemplo, se eu perder, né? Tem um problema, aconteceu há pouco tempo lá no MAST. Se eu perder o HD1, numa estrutura que não é nenhum RAID, aquela bem, né, do backup, como é que eu posso simplesmente reconstruir o diretório e transferir os arquivos digitais para onde ele apontava? Eu posso apontar. Não, ele não está mais aqui, ele está em outro diretório? Pode. Perfeita pergunta. Então, olha só, você falou assim, eu quero mudar para outro diretório. Aí você tem que pensar o quê? Onde é que mexe com essas coisas? É o DSpace FG, né? Então, vamos pegar aqui. Deixa eu voltar aqui para o diretório de instalação. Só um momento. Porque, Márcio, tem uma outra coisa. Às vezes, a tua base cresceu tanto que você especificou 2 TB de HD e já está no limite. Perfeito. Você pode inclusive, apontar múltiplos repositórios, diretórios, sabe? E aí o DSpace ele vai gerenciando para onde que ele vai jogar. Vamos lá. Se eu não me engano, o Ares da Unasus usa assim, tá? Vamos lá.
Deixa eu te mostrar aqui. Vou abrir aqui o diretório de instalação que tem alguns dados aqui, né? Então, vamos lá, ó. Essa questão do storage. Então, vamos config, dspace, cfg. Então, deixa eu procurar aqui, asset store. Ó, você tá vendo? Ele foi jogado para um arquivinho à parte. Isso. Então, vamos ver o que esse arquivo tem aqui para gente, de opções. Você entra em módulos, né? Asset store. Ó, tá vendo? Ó, inclusive tem o plugin pro S3 aqui da Amazon, né? Nossa. Ó, tá vendo? Ó, o AWS Access Key. Então, aqui ele vai colocando. E você tem... deixa eu ver aqui se tem outros módulos aqui de storage. Esses objetos, quando são submetidos, eles trocam de nome, recebem um nome comum? Você consegue visualizar Os arquivos? Isso, Então, eles recebem um nome de um hash, ele gera um hash, tá? isso. E aí ele quebra esse hash em diretórios, primeiro, e depois esse mesmo hash vira um nome do arquivo. Então, aqui, ó, um exemplo, né? Ó, aqui ele vai pegando dois dígitos desse hash que foi gerado. Legal. Tá? E coloca aqui. Então, a tabela bitstream, lá no Postgres, é que vai fazer o cara crachar. Tipo assim, o arquivo monografia.pdf está nesse lugar aqui. Você está vendo, inclusive, que ele repete aqui, ó, o padrão. Tá vendo? O diretório que eu entrei primeiro foi 98. Aí o nome do arquivo começa em 98. Depois eu entrei no diretório 02. Depois diretório 37. Certo? Certo. É assim que ele faz. Então, ele gera um hash e distribui os arquivos assim. Então, por aqui você não consegue ver o nome. Você precisa do banco de dados. Não. Tudo bem. Aham. É a característica dele. Isso aqui já é bem das antigas. Tá. Excelente pergunta. Vamos voltar aqui. Tá. Peraí. Então, voltando, o que eu tenho que fazer backup, gente? Aqui muito importante isso aqui. Obviamente, como a gente acabou de tratar, o Asset Store, você pode fazer backup. A pergunta do Antônio foi interessante, porque assim, poxa, eu tenho um backup, eu estava fazendo backup só dessa pasta e jogando em outro FTP e tal. Eu perdi, alguém entrou lá e deletou o Asset Store do meu repositório. Isso é perigoso, gente, assim, já aconteceu por aí. Você deletou, você pode copiar lá do FTP e simplesmente colar aí. Copiou, colou, beleza. Vai funcionar, tá? Mas é importantíssimo, esse cara não pode deixar de ter backup. E esse é um ponto importante porque é onde mais vai pedir HD do seu servidor. Às vezes as pessoas perguntam, quanto que eu tenho que ter de HD para ter um DSpace? O requisito mínimo é o quê? Você ter ali, sei lá, 5 GB para ele subir com algum espaço. Mas vai depender muito do que você quer armazenar, né? O que você quer colocar nele. Aí você tem que fazer a sua projeção. E esse diretório aqui é o que vai crescer. Joia? Diretório config. Isso aqui é interessante manter backup, apesar que você pode regerar esses caras a partir do código-fonte. Mas eu gosto de fazer backup é muito levinho, sabe? Então, e aí as configurações já estão todas sendo usadas daqui. É interessante. O que mais? Fazer backup. Log. Tem lugares que gostam de fazer backup do log, porque aqui ele vai falando, tal IP acessou tal endereço, fulano tentou fazer isso aqui, né? Então tem para fins de auditoria, né? É interessante. Gente, só, tá? O resto você pode ficar tranquilo que isso é regerado. Então, até mesmo, vamos supor, eu tenho que... o Cássio fala, Márcio, vamos mexer com o Deposita 7. Precisa, ou com, sei lá, o RID, qualquer outro repositório. Aí eu falei, beleza. Eu preciso replicar esse ambiente aqui na minha máquina. O que eu copio? Eu copio a Asset Store, eu copio os dados da base de dados, e algumas configurações, né, tipo formulário de submissão, para eu poder ter esse ambiente aqui na minha máquina e poder trabalhar com ele. Então, tem algumas coisas que a gente copia do servidor para poder replicar bem o ambiente. Tá. E aí, gente, beleza, né? Então, a gente falou de
compilar o DSpace, gerar o diretório de instalação, falou um pouquinho também de como é que é esse deploy. E aí, vamos reforçar então, como é que é o deploy. O que é o Tomcat? Né? Basicamente é um servidor HTTP que você dá start, stop nele, tá? Ele tem uma pastinha dentro dele lá, que tudo que você colar lá dentro e for uma aplicação válida, uma aplicação web válida, ele vai disponibilizar isso aí para você acessar pelo browser, né? E aí, eu nem vou entrar nesses detalhes aqui, que são as coisas antigas aqui. Antigamente tinha muito problema de acentuação, aí tinha que mudar esse URL encode, tá? Eu acho que eu nem vou tratar isso, não. Mas esse é o nosso cara. Sem o Tomcat, você não disponibiliza o back-end do DSpace. Tá, tem as formas de fazer o deployment. Esse deployment é o termo, né? Para quem não está familiarizado, mas é disponibilizar, pegar uma aplicação e disponibilizar ela dentro do Tomcat. Então, você pode fazer assim, mudando um arquivinho do Tomcat, que é uma possibilidade. Eu prefiro esse aqui, ó, colar essas aplicações, chama WAS também, no Java, dentro do diretório Web Apps, faltou um S aqui, do Tomcat. Ou fazer o link simbólico, né, o link de pasta mesmo. Mas o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V funciona. Que é o quê? Você pegar aquele diretório Web Apps lá do diretório de instalação e colar dentro do Tomcat. Aí ele vai subir. Lembrando que no diretório, aquele manual lá de instalação que eu passei, ele mostra esse passo aí, né? De fazer essa cópia ou o link simbólico. Tá, vamos navegar um pouquinho do Space, gente? Eu vou pegar o próprio DSpace aqui de demo do DSpace 7. Então, o próprio pessoal da LiraSys disponibiliza aqui esse DSpace para os usuários navegarem, né, nele. Então, um monte de gente fica submetendo coisas aqui. Eu acho que toda noite ele apaga, ou algum dia da semana ele apaga tudo, né? Porque senão o pessoal vai começar a usar como repositório oficial aqui, né? Tá joia? Então, como é que é a apresentação dele, gente? Aqui de cara que ele já mostra uma busca aqui, né? Que quando você aperta coisa nela, o que ele vai recorrer? Ele vai na base de dados? Não, ele vai no Solr. Vamos botar aqui procurar água. Tá toda bonitona a aplicação, né? Que fica carregando aqui e tal. Então, buscou aqui um monte de coisa que tem o termo água aqui dentro, né? Achou um monte de itens aqui, né? Tem água. Aqui, ó, que legal. Eu posso fazer um refinar aqui, né? A minha busca, semelhante que tem também site de compra, né? Isso aqui já tem no DSpace há algum tempo. Então, vamos supor, eu quero pegar esse aqui, da Escola de Mediadores. Vamos ver o que tem. Aí já vai filtrando, né? Refinando aqui os resultados. Até que eu chego nele e coloco. Notem aqui que ele tem um thumbnail, né? Então, o DSpace ele consegue ler a capa do PDF e colocar aqui. Então, você não precisa submeter uma imagem, né? Para ser de apresentação, o DSpace consegue tirar uma foto, vamos dizer assim, da primeira página de um PDF e apresentar aqui como um thumbnail. A Juliana mostrou o DSpace 7 ontem, navegou ou não? Vocês? Acabou que não. Não, né? Tá bom. É só para saber se eu reforço mais ou não. Então, gente, aqui você tem a ficha de uma publicação, né? Aqui a ficha. Lembrando que, olha só, esses dados aqui estão vindo de onde? Do back-end, né? Essa casquinha aqui que vocês estão vendo é só a casquinha. Então, ela recebe os dados e apresenta, formata aqui, né? Para a gente ler. Isso quer dizer o quê? Que você pode mudar essa casca aqui por completo. Você pode botar o título lá embaixo, você pode ficar. Claro, você vai precisar de gente para fazer isso, né? Tá. Ó, uma coisa aqui que precisa, a meu ver, ser melhorada, tá vendo? Ele não coloca o nome, põe o nome do arquivo, ele tá com hash aqui, né? Acho que, não sei se a pessoa submeteu com esse nome, ou se ele tá usando o nome lá fica no diretório de instalação. Tá, mas, ele deve ter mandado com esse nome mesmo. Provavelmente. Porque tá com hash aqui com alfanumérico e letras, né? Tô achando que foi isso mesmo. Beleza, ó. Então aqui eu posso baixar os arquivos, aqui eu posso navegar pelos autores, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou ver que tudo que a escola de mediadores tem cadastrado. Só tem um aqui mesmo, 2, né? Clica aqui, tá lá, 2 itens. Vamos voltar para o item que a gente estava. Clica nele de novo. Então, aqui você vê os metadados que você quer apresentar para o seu usuário. Muitas vezes ele tem mais metadados guardados e você não só quer aqui na página inicial mostrar poucos metadados.
Vai ter um botão aqui de que é mostrar todos os metadados. Esse chama aqui Full Item Page. Aqui você vê o esquema de metadados, né? De chave e valor aqui, bonitinho, né? Tá joia? Alguns metadados são gravados pelo próprio DSpace, tá? Alguns são escondidos, não aparecem para o usuário, somente para o administrador, outros aparecem. Mas você pode ver que esse aqui tem cara de que foi, ó, o usuário vai digitar 0, 1Z aqui, né? Então, o DSpace, quando ele se submete a alguma coisa, ele guarda aquele momento ali que aquilo foi submetido, né? Pergunta. Volta Manda. ali na data, rapidinho. Ah, Esse Z aí é o timestamp, provavelmente Zulu. Aí a pergunta é, como é que eu faço para ele... o relógio que ele vai pegar do meu sistema operacional, eu tenho que configurar ele com ele pega do SO. DSO? Ele pega do Então se SO. o time zone está em PTBR, beleza. São Paulo, ele Isso. vai pegar o Ele vai horário. pegar. Vai. Tá tranquilo. Tá? Ele pega do SO. Valeu. Valeu. Então, aqui todos os outros metadados, né? Aqui, ó, tem o DC Description, que está repetido, né? O formato PDF, quantas páginas, e vai, né? Então, aqui todos os metadados. Você consegue ver através desse link aqui. Mas aí, isso aqui no DSpace CFG, você pode falar quais metadados que você quer que apareça aqui. Então, aqui lá, ó, tá cadastrado para aqui, description, keywords e URI. Esse aqui vem automático, as coleções, né? Ele pode aparecer em mais de uma coleção, tá, gente? Vocês lembram que eu falei que quando você vai submeter, você aponta para uma coleção. Quando você vai submeter uma publicação. Mas depois você pode falar, essa publicação aqui, ela também tem relação com aquela outra coleção. Então, você pode fazer alguns links. Mas um item, uma publicação, ela pertence a um balde somente. E ela pode ser associada a outras coleções. Legal. Ó, aqui em cima você tem um breadcrumb, né? Traduzindo, como é que migalha de pão, né? Acho que quando o pessoal ficava perdido na floresta, não sei lá, botar migalha de pão, não sei a origem. Então você tem aqui o breadcrumb aqui, de onde você veio, né? Então aqui, olha só que interessante. Aqui eu estou no item, né? Esse aqui é o título do item. Aqui eu tenho a coleção. Por que eu sei que é coleção? Porque eu sei que o item só se conecta a uma coleção. E aqui para cima eu sei que é uma comunidade, essa Biblohead. Vamos entrar nessa comunidade. Tá vendo? Tudo chique, fica carregando tudo assíncrono, né? Ô, Márcio, depois do pessoal ver esse 7, ninguém vai querer o 6 mais. Pois é, fica todo chique aqui o negócio aqui. Vamos clicar aqui para ele listar aqui. Ó, ele listou aqui os itens. Isso aqui é uma coisa também que eu não acho muito. Tá vendo? Quando você clica na coleção, não tem nada aqui, ó, sabe? Isso desde sempre da Space assim. Você tem que clicar em algum dos botões aqui para listar de fato as coisas da Biblohead, dessa Você sabe, comunidade. Márcio, Oi. você sabe dizer se tem algum gerador de mapa mental ou de grafo mostrando em forma de gráfico as coleções, os itens, em que você pudesse ir abrindo? Olha, eu já, não, assim, eu já fiz usando tipo um plugin, alguma ferramenta JavaScript que pega essa lista de um HTML, né, o Ls e Lis, aí ele vai, ele expande ou expande, né, de acordo com o que você clicar. Isso, Mas eu fiz via JavaScript, assim, eu não sei se tem algum pronto, assim, tá. dessa forma. Eu acho que até pro Ibit eu já fiz. Depois eu tenho que ver, mas eu acho que o TED, não sei se o TED tem. Mas ele só abre comunidades e coleções, não abre os itens, não. Mas tá aí uma boa, não sei se tem, se não tiver uma boa proposta, né? De funcionalidade. Valeu. Valeu. Tá? Beleza, gente. Vamos ver aqui. Pois não, Lídia. Tá no mudo, não sei se você tá falando. Aqui tá aparecendo para mim que seu microfone tá mutado. Não tá funcionando. Se quiser escrever, tá? Pode escrever aí a sua pergunta. Vou aproveitar para beber uma água aqui.
Enquanto aí você pode escrever que eu leio aqui, a gente responde a sua pergunta, Lídia. Beleza, gente? Então, aqui, peguei aqui um item que qualquer e já saí navegando, né? A gente viu um pouco da busca. Aí, quando você aperta aqui a busca, ele já é vazia, né? Vai trazer tudo. E aqui, ó, que interessante. Isso aqui é uma coisa bem legal. Você pode contextualizar a sua busca. Ah, eu quero buscar senhas só dentro de uma comunidade. Aí você pode vir aqui, ó, tá vendo? E escolher que você só faz uma busca contextualizada. Ao invés de ser no DSpace todo, você faz uma busca contextualizada. Vamos ver aqui a pergunta da Lídia. Nas publicações científicas, há como fazer um link para ORCID e a plataforma Lattes ou outros? Sim, tem como. Tanto para os dois, né? A plataforma Lattes já foi desenvolvida, né, com o IBIT uma certificação, né, bidirecional de itens, né, para que forma que apareça lá no Lattes o seu item como o item que veio. Por exemplo, você fala, eu fiz esse TCC aqui. E aí o Lattes já consegue comunicar com repositórios, com um repositório credenciado, e aí ele consegue falar, olha, é certificado, realmente essa publicação aqui é da Lídia, esse foi o TCC dela e é um TCC real. ORCID, sim, também. Você consegue configurar, você consegue puxar, por exemplo, todos os cadastros públicos lá do ORCID, né, e associar aqui no DSpace. Então, você está submetendo alguma coisa, se for um pesquisador que tem cadastro no ORCID, você já pode associar direto lá. Eu vou até mostrar como é que funcionaria mais ou menos isso agora, essa questão do ORCID. Vamos lá. Eu vou logar aqui no DSpace, eu já tenho aqui tem uma senha aqui de padrão aqui, tá? Eu acho até que eles colocam a senha depois, se vocês quiserem navegar, aqui na página inicial, acho que eles colocam a senha. Aqui, ó. Demo Site Administrator, né? E a senha aqui, ó, é o nome deste repositório em lowercase, né? No caso, acho que DSpace, DSpace em lowercase. Ó, inclusive, olha que interessante, Lídia, você pode, inclusive, logar aqui já, ele está habilitado aqui, logar com ORCID. Então, você usa sua conta lá do ORCID para entrar aqui. A integração com o ORCID é bem interessante. Você pode enviar publicações do DSpace para o ORCID, alimentar você atualiza alguma coisa do seu usuário aqui e você manda lá para o ORCID, né? Então, ele tem uma integração bem completinha com o ORCID. Tá? Mas vamos supor que você está submetendo um item e você quer apontar para um pesquisador que assim, o DSpace ele é muito poliglota, ele é muito conversador, assim, isso aí a gente tem que tirar o chapéu que ele tem muita integração com muita coisa. Com ORCID, com DOI, sabe? Já está tudo meio que pré-pronto. Você só coloca o usuário e senha para acessar as coisas, ele integra. Vamos lá. Aqui, ó, aqui quando eu coloco aqui como administrador, eu posso criar uma nova comunidade, uma nova coleção, um item, um processo. Nesse caso, vamos fazer um item. Vou pegar uma coleção qualquer aqui que alguém já criou aqui. Step 1, tarará. Ele vai me trazer aqui o formulário. Está carregando o formulário. Ó, tá vendo aqui, ó, autor, né? Aí ele abre aqui essa lupinha aqui. Quando eu tenho o ORCID configurado, quando eu clico essa lupa aqui, ele já me traz... Olha lá, ó, tá vendo? Eu nem sei se esse aqui já está configurado com o ORCID, mas ele traz pesquisadores que podem estar no ORCID. Então, vamos botar aqui. Não achou ninguém. Ó, no ORCID achou, tá vendo? Vamos aqui. Tá vendo? Você pode associar algum desses... aqui, ó, para cá, tá vendo? Então, vamos importar aqui ela. Eu não sei como é que foi configurado aqui, tá, gente? Ó, mas consegui... A sua tela não está mudando. Oi? A sua tela não está mudando, pelo menos para mim. Ah, caramba. É que eu abri... Ué, que estranho. Eu só Não, estou realmente. vendo o diabetes tipo 2 aqui, Ah, hipertensão. caramba. Aí, eu estou aqui mexendo um tanto de trem aqui, ó. Que Na doença de formação. coração. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página, vamos ver. Ah, gente, desculpa, eu tava... Nossa, foi mal, foi mal. Obrigado pelo aviso. Vamos logar de novo? Vamos ver aqui. Vou logar. Aqui, ó, tá vendo? Tem login com ORCID.
Ó, loguei. Nossa, eu falei um monte de coisa aqui, não vai parar naquela tela lá. Você realmente não tá entendendo nada. Vou aqui, ó, new, né, que eu vou submeter um novo item. Aí eu vou escolher a coleção, tá, que eu quero submeter. Vamos botar essa que apareceu primeiro aqui. O que ele está fazendo agora? Lendo aquele XML lá da submissão. Leu, botou aqui bonitinho pra gente. E eu quero cadastrar um autor, né? Vamos supor que é um autor, que eu quero um autor do Orchid. Legal que eu já vi que esse da Space aqui de teste já tá com o Orchid configurado. Vamos botar aqui John. Ok. Ó, achou 1112 Johns no Orchid. Vamos pegar aqui o About John e vamos trazer ele para o nosso DSpace. Ó, é Orchid, tá, gente? Mas é o Sandbox. É a caixinha de areia, né? Não é Orchid com os dados reais, não, tá bom? Porque a gente está no DSpace de teste, então também não dá para ficar brincando com dados reais, né? Então, vamos importar esse bom para cá. Tem 2 lugares que eu posso guardar ele. Vamos botar no primeiro aqui. Beleza. Vamos pesquisar o John de novo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu trouxe ele do Orchid e eu posso associar ele aqui na minha publicação. Então, selecionei ele. Fechei. Tá vendo aqui, ó? Ele já tá aqui, ó. Um dos autores. Eu posso botar também autor... aqui não, que ele fechou só para eu buscar daqui da lupinha, tá? Mas eu posso ir botando outros aqui. Autores que estão só no DSpace aqui, ó. Vou botar o Wang. Pronto, marquei. Fechei, tá aqui. Ó. Agora o Wang também é um autor aqui da minha publicação. E aí eu vou indo, né, gente? Preenchendo tudo aqui. Aí lá no final eu vou colocar o arquivo, né? Aí eu puxo um arquivo e solto aqui, ele vai cadastrar o arquivo. Eu aceito a licença, publicou. Só que aí tem um ponto, assim, ele pode... a Lídia, a sua mão tá levantada já tem tempo ou é daquela vez aí? É porque eu não sei se levantou agora. Foi daquela outra pergunta, né? Ou tem uma nova pergunta? Ah, tá bom, beleza. Tá. A questão de quando eu coloco aqui, ele publica ou não? Tá? Vamos supor que vocês fizeram essa pergunta. Pô, quando apertar aí, vai sempre publicar? Aí não necessariamente, tá, gente? O DSpace, ele tem os steps. Vamos abrir aqui uma coleção? Vou mostrar para vocês os steps. Deixa eu pegar uma coleção qualquer. Vou voltar para a página inicial. Márcio, Pois não. quando você submete, eu tenho que submeter um arquivo por vez? Não, vou botar vários já de uma vez. Vou botar vários. Porque, por exemplo, a minha tese são 3 volumes, aí eu posso colocar os 3 volumes juntos. Tudo junto. Você copia, arrasta os 3 lá para dentro, lá, ele já vai guardar os 3 de uma vez. Tá, beleza. E depois você pode editar e botar mais, né? Mesmo depois de publicado. Tá, vamos editar aqui. Deixa eu ver, eu tô como administrador? Tô. Ó, vamos editar aqui essa coleção. Não, é uma comunidade. Eu quero uma coleção. Eu quero mostrar para vocês os steps, tá? Os passos de aprovação. Vamos pegar aqui uma coleção. Tadadã. Ó, esse aqui é uma coleção, é o último ponto, né? Vamos ver aqui. Pode ser uma comunidade ainda, né? Vamos descobrir. É uma comunidade. Eu quero uma coleção, gente. Pronto. Vamos pegar um que tem itens que eu sei que na ponta dele vai ter uma coleção. Pronto, aqui, ó. Tem 20 aqui. Isso aqui é uma coleção. Aqui, ó. This collection. Tá, gente. Aqui o DSpace dá suporte a, né, vários idiomas, né? Vamos mudar aqui para o português. Lá no manual do Bict, eu coloquei como já deixar em português, tá? Vamos editar ela aqui, essa coleção? Vamos aqui.
Tá, então aqui você pode editar os metadados dela, tal. Agora, esse aqui é novo, tá, gente? Ó, tipo de entidade. Então, aqui tá como journal issue, ou seja, antigamente você só tinha o quê? Publicação. E agora você tem entidades, que pode ser aqui um jornal, aí você pode tratar coisas como entidade, sabe? Um artigo, uma pessoa, uma organização, um setor, qualquer coisa pode ser uma entidade agora. Lembrando que todas as entidades, para você alimentar elas, para você cadastrar, você tem que passar por aquele formulário lá do mesmo jeito. Tá? Então, ó, atribuir papéis. Tá? Ó, aqui você pode colocar. Aqui, ó, que interessante. Que eu estou querendo falar dos steps, especificamente. São os revisores e editores. Então, eu estou inventando aqui que alguém perguntou, mas como é que faz? Assim, eu não quero publicar alguém fez lá uma coisa e eu não quero publicar aquilo, eu quero que alguém revise, tá? Eu vou pegar o exemplo do BIOI, que é bem interessante. O BIOI tinha uma equipe de submissores nas universidades, nas instituições, e eles ficavam lá mandando o tempo todo artigos, né, produções e tal, ou até mesmo outros professores que criavam conteúdo e colocavam. Mas aí passava por um comitê de avaliação, e esse comitê, geralmente alguém da área, né, um especialista da área, avaliava, sugeria modificações ou modificava ali na hora mesmo, aprovava ou não, tá? Então você pode habilitar essas etapas. Então alguém vai lá, submete, cai como tarefa para alguém, nesse momento da Space vai, manda, vamos supor, alguém foi lá e submeteu a coisa de TI. Aí eu tô cadastrado como um avaliador de TI, de algum item de TI. Aí vai chegar um e-mail para mim e falar, ó, caiu um item lá no seu pool, você quer pegar essa tarefa para você executar? Eu posso pegar a tarefa e avaliar ela. Então, vamos supor que eu sou um editor. Aí alguém mandou lá alguma coisa sobre o DSpace, aí eu fiz algumas correções, depois que eu clico, aquilo ali pode ser já publicado, mas depois passar por uma revisão, né? Então, se você tem algum essas etapas aqui habilitadas, tá? Não vai ser publicado imediatamente, ela vai cair na segunda etapa, e aí ela vai ser avaliada ou não, e publicada. Bem, Márcio, mas tem dois caras aí, revisores e editores. Qual a diferença entre eles? Revisor, ele não modifica metadados. Ele pode falar assim, devolver para quem submeteu, tá? Então ele vai só, ele pode botar uma observação, melhore o DC description. Aí devolve para quem submeteu, a pessoa vai olhar e vai corrigir. Então tem esse fluxo. E o editor, ele pode, inclusive, editar. Ele vai editar ali e publica, né? Ou não, ele edita, mesmo assim, pode devolver para quem colocou, sabe? Então, são coisas bem úteis, né? Isso aí. Aí você fala, pô, mas quem que pode editar ou não? Aí você vai criar grupos de usuários que podem ser revisores de determinada coleção. Então, vamos supor, vou colocar lá, eu, o Antônio e a Lídia. Estamos no grupo aqui, avaliadores da Space. Então, tudo que cair de da Space vai cair no nosso pool, aí um de nós três pode ir lá e puxar essa tarefa para a gente e fazer. Tá? Beleza? Então, esses são os chamados steps do DaySpace. Vamos voltar aqui para... Mais alguma coisa que vocês querem ver aqui na navegação? Uma dúvida? O nosso bot entrou aqui com uma submissão recente. Tipo, pô, mas o cara é uma pessoa, como é que ele virou uma submissão? Porque ele é uma pessoa, mas toda pessoa no DSpace virou o quê? Uma entity, uma entidade. E toda entidade, ela entra como? Via submissão, tá? Só que aqui o DSpace quebrou o nosso galho. Ele pegou os dados do Orchid e submeteu ele por baixo dos panos, submeteu uma pessoa para essa entidade aqui. Submeteu o John Abbott para entidade pessoas. Então, entidade pessoas é um arcabouço de dados que vai ter para eu cadastrar pessoas. Então, toda vez que você cadastra uma pessoa, ele usa o arcabouço dentro dessa entidade e vai cadastrando. Da mesma forma que você cadastra uma publicação, você cadastra uma pessoa. Beleza? Ok. Alguém tem dúvida aí? Não? Sobre a navegação do Space? Estatística. Vamos só falar sobre estatística, então. Vamos pesquisar aqui alguma coisa como Fire. Ok, abri um item aqui. Será que a estatística está habilitada? Está habilitada. Então, clico lá em cima em estatísticas.
Ó, ninguém visualizou isso aqui até então, só eu. E aí, gente, a estatística, ela contabiliza de um dia para o outro. Por isso que não apareceu aqui um aqui. Deixa eu carregar aqui, ver se eu não estou me mentindo. Pelo menos da Space 6 para baixo era assim. É. Então, depois, aí amanhã, se entrar aqui de novo, ele vai contabilizar um aqui. Aí, se você fez um download, ele vai aparecer aqui que você fez quantas pessoas fizeram download, né? Joia? Ok. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Ô, Rosana, pode perguntar. Seu microfone está no mudo, tá? Alô, alô? Não está saindo voz, tá, Rosângela? Se quiser mandar por texto também. Ah, tá. Se quiser escrever, a gente responde, tá? Beleza, gente. Vamos aqui, ó. Procedimento para criar comunidades e coleções. Eu esqueci de botar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vou aqui no demo do Dayspace. Vou deixar o endereço aqui, tá? Caso vocês queiram brincar depois, navegar. Já entrei logado, né? Ó, vou criar um novo. Vamos fazer aqui. Curso comunidade pai. Opa, botei no lugar errado. Quero a comunidade de nível superior, lá no raiz. Então, aqui, ó, vou botar esse nome, tá? Curso comunidade pai. Salvei. Pronto, criei uma coleção, uma comunidade no Space 7. Beleza, agora eu quero criar uma coleção dentro dela. Aí vamos aqui, nova coleção, tá? Vamos procurar aqui, ó, curso comunidade pai. E vou colocar aqui, coleção filha. Aí posso colocar um texto, né, uma logo aqui, um monte de coisa. E eu vou falar que ela, quando eu for submeter alguma coisa para essa coleção, ela vai ter entidade de publicação, tá? Ou seja, nisso ela já sabe qual o formulário certinho, é para isso que isso aqui serve. Qual formulário eu vou usar para cadastrar coisas aqui. Beleza? Vamos salvar. Coleção filha. Falei, pô, agora eu quero submeter um item aqui para essa coleção filha. Aí você vai aqui em novo, né? Item. Coleção filha. E já vai vir o formulário que está configurado para publication. Ou seja, entidade, publicação. Ó, tá aqui. Notem que aqui, ó, esse autor aqui não está configurado para ir no ORCID, né? Tá vendo? Ele veio com outro autor para cadastrar na mãozona mesmo, né? Assim, Gugel, Márcio, tá? Adicionar mais, tá vendo? Não tem aquela caixinha, vou adicionando um monte aqui. Santos Antônio. Tá? E assim vai cadastrando na mãozona mesmo. Que também funciona super bem. Joia? Voltando ao treinamento, aos slides, vamos voltar lá. Essa apresentação aqui em HTML que eu fiz, ela é ótima, mas o problema é que depois você tem que voltar tudo até achar. Márcio, manda aí. Tem processo embaixo de item. O que é aquilo? Onde você viu isso? Você tem no menu, assim, coleção, aí quando você foi, assim, isso, próximo. Abrir aqui. O que é processo? Tá vendo? Aqui são você cadastrar processos que são lá daquela pasta binária. Não tem aquele bin lá que eu mostrei no diretor de instalação? Isso.
Aí aqui são coisas para você acionar aqueles processos de lá, sem precisar de alguém da TI logar no servidor e fazer, sabe? Bom. Tá? Então aqui tem todos as opções que aquele binário lá te dá. Pode clicar no script? Só Posso, passando. vamos ver aqui, vamos botar o filter mídia, pode ser? Esse aqui. O filter mídia, o que ele faz? Ele gera os thumbnails, as pré-visualizações, né? Quando você põe um PDF, ele tira uma foto da primeira página, esse cara serve para isso. Tá. Tá? Deixa eu ver aqui. Pô, legal isso. Deu uma facilitada, porque pelo menos aqui você já não precisa mais de alguém da TI logar no servidor e fazer, você consegue fazer via web, né? Quer ver? Vamos pedir aqui o filter mídia aqui. Pedir para ele rodar. Tá vendo? Aí, aqui, ó, botou aqui, rodando. O nome do meu usuário aqui é Richard. Tá joia? Então ele tá rodando aqui, ó, tá vendo? Vários outros já terminaram aqui, ó. Algum deu erro. Entendi. Tá? É isso. Valeu. Valeu. Vamos lá, já estamos acabando, gente. O arquivo de submissão, né? Já apresentei. As entidades, foi uma submissão que a gente já fez, né? Arquivo de submissão. Esse aqui está até com o nome antigo, tá? Agora é item submission, né? O arquivo. Input forms ainda está lá, mas agora ele perdeu relevância. Esse aqui antes no DSpace 6 era tudo nesse arquivo input forms, agora ele quebrou. Item submissions e input forms. Esse recurso de entidades foi o que eu mostrei para vocês, né? Eu acho que é o grande trunfo assim, do DSpace 7 em termos de informação, porque de tela a gente viu que mudou muita coisa, né? Agora, essa questão de ter as entidades é muito interessante, porque antes só tinha um tipo de entidade, que é uma publicação, o item. Agora não, você pode ter, como eu falei, né? Você pode ter vários arcabouços ali de cadastrar a instituição, e ela vai ter os dados dela, e você pode pegar a instituição e associar com a publicação, ou associar com o pesquisador, né? Sendo que todos são entidades, e você vai fazendo links entre as entidades. Então, isso é legal, porque quando você entra numa entidade, aí você pode ver, eu entro num pesquisador, aí você pode ver tudo que ele produziu, e junto com isso, qual a instituição que ele pertence. Aí você clica na instituição, vai mostrar tudo dentro da instituição, com todos os pesquisadores associados. Então, isso deu muito ganho de navegação, de evitar repetição de dados, né? Tá joia? Então, ficou um negócio bem interessante isso aí, né? Essa questão das entidades. Aí, como eu falei, né? É autor, organização, tinha um monte de entidade ali já pré-criada, né? No nosso DSpace de teste. E esse aqui é o endereço lá, né? Então, depois vocês podem entrar e navegar e criar, deletar coisas ali, que é um ambiente para isso mesmo, tá? Em breve também o Ibit deve, acho que vai abrir alguma coisa também para testar, acho que está sendo discutido lá dentro, um DSpace de testes, né? Bom, gente, terminamos uma hora antes. Imagino que vocês já muitos podem estar com fome aí e tal, mas eu vou abrir para perguntas aí, para a gente tratar algumas perguntas e bater um papo aí. Pode ser coisas que estejam na margem do DSpace, tá? Fiquem à vontade para perguntar. A Rosângela fez uma pergunta aqui. Eu vou tirar essa coisa aqui que está piscando aqui. Deixa eu tirar a apresentação. No caso de um conjunto de documentos que já estão cadastrados de uma forma interna da instituição, com todos os campos estruturados, título, autor, o DSpace oferece algum recurso para fazer importação desses dados? Ou será necessário cadastrar um? Muito boa sua pergunta. Ele tem sim recurso, tá, Rosângela, para você importar tudo. Você tem uma ferramenta lá que chama Batch Import. Deixa eu ver aqui se no DSpace se vai estar habilitado aqui. Mas deixa eu responder, depois eu tento mostrar. Você pode colocar isso numa planilha, tá? E no cabeçalho dessa planilha, tem na internet, na documentação do DSpace, tem o formato dessa planilha, tá? Você vai colocar os metadados, tá joia? Você põe os metadados no cabeçalho. Aí nesse caso, vai ter várias colunas mesmo.
E embaixo você coloca os dados, onde cada linha é um item, tá? Cada linha é um item. E aí você impede para o DCS importar esses dados. Aí você fala assim, ó, quero que isso aqui vai para tal coleção, tal, e você vai colocando. Então, ele consegue, sim, importar tudo de uma vez, se você gerar essa planilha. Tem esse modo de planilha, tem outro modo que a gente até fez na época do TED, né, do Ibict, que foi gerar um XML, também que o DSpace sabe importar XML, então a gente pegou tudo do TED antigo para carregar no TED novo, então a gente fez essa conversão, mas o jeito mais fácil é cadastrar nessa planilha, tá? Vamos ver aqui se está habilitado aqui no DSpace de testes essa importação. Deixa eu ver. Vou compartilhar novamente. Tem várias formas, tá? Enquanto estou pensando aqui, você pode também mandar via API, sabe? Botar o seu sistema para chamar uma API do DSpace, ou seja, comunicação entre sistema, né? Para ele carregar, para ele jogar as informações. O módulo do DSpace que é mais recomendado para isso chama Sword. Tá? Sword. Esse Sword aí... Alô, vocês estão me escutando? Sim, Sim, sim. Eu estou digitando aqui, não está aparecendo nada no chat. Ah, apareceu igual 2 vezes, tá. Então, o Sword, ele é muito usado até, às vezes, por exemplo, eu tenho um outro repositório que trata de outras coisas e no final eu quero que ele mande para o DSpace o que eu estou produzindo. Aí, o protocolo mais adequado é o Sword, que ele pega e já manda no formatinho lá e alimenta o DSpace também, porque muita gente usa o DSpace mais como um banco de dados e funciona super bem também, né, como um banco de dados. Vamos entrar aqui no DSpace Demo aqui. Aí, nas ferramentas administradoras, Rosângela, você tem aqui uma opção de esse batch import, importação em lote. Vamos ver aqui. Importar. Aqui, ó, importação em lote, zip. Você pode ter esse zip aqui, trazer ele para cá e tem que estar num formato, né, certinho. Ou você pode ter aqui, ó, metadados. Tá vendo aqui o CSV? Aí você vai mandar aqui esse CSV que você montou para cá. Aí você carrega aqui, tchuf, ele já vai carregar o seu DSpace com esses dados todos. Deixa eu ver. Beleza. Alguém tem mais dúvida? Valeu pelo feedback, Renilda. Alguém tem mais dúvida? Pode ficar à vontade, gente. Não tem. Você vê que várias perguntas aí foram feitas, né? O Antônio ele puxa outra coisa que é interessante, né? E é bom saber também quais são as dores, né? Se você já tem repositório, o que vocês estão tendo de dor, o que você pode melhorar, não está fazendo a busca direito. Pode ficar à vontade aí, usar esse tempo aí como vocês preferirem. Aí, se não tiver, a gente já encaminha para o encerramento. Eu vou deixar o meu e-mail aqui também, né? Eu estou como bolsista, pesquisador do IBIT, né? Então, a gente também dá suporte para repositórios, né? Claro que não dá para chegar e pôr a mão na massa e fazer acontecer, mas, assim, a gente ajuda a equipe de TI também, né? Dá orientações, né? De como fazer, né? E ficar à disposição das instituições públicas, né? Para elas que desenvolvam, né? Seus repositórios. Legal, estão construindo as políticas. Interessante. E eu já participei algumas vezes dessa construção, e para a gente que é da TI, né, assim, acaba que vira um texto para a gente colocar, mas assim, existe um trabalho pesado ali por trás, né? Inclusive de montar o formulário, né? Quais são os dados que vão entrar ali. São trabalhos muito importantes de se fazer, pensar bem antes do formulário. Inclusive, pensar também, eu quero que o meu repositório seja coletado pela BDTD ou pelo Oasis, né? Então, é legal conversar lá com a Juliana para ver quais são os padrões que o seu formulário tem que ter para conseguir que o Oasis ou alguma outra plataforma pegue seus dados e dissemine, né, pela referência. É legal manter essa comunicação na hora que vai começar, porque assim, o DSpace fornece os meios tecnológicos para
para distribuir essa informação. Agora, os dados, conteúdo, assim, esse aqui é o vocabulário controlado e tal, aí são os gestores dos repositórios que tem que fazer, né? Joia? O meu e-mail também tá no contato, né? Da agenda. Vocês podem mandar por lá também. Gente, alguém tem dúvida? Pode ficar à vontade aí. Mas quem já quiser sair, já tiver algum compromisso, por mim já está liberado. Eu agradeço muito a atenção aí de vocês. Muito bom, como eu falei, falar para quem tem interesse no assunto, né? Muito bacana aí a atenção de vocês. Valeu, obrigado. Então, gente, vamos fechando aqui e aí a gente vai mantendo a comunicação aí depois assíncrona, né? De forma assíncrona. Joia? Parabéns pela apresentação aí, Márcio. Muito fluida a apresentação. Muito obrigado, valeu. Muito bom, Márcio. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante aí, todos os conhecimentos. Parabéns. Valeu. Obrigado. Você quer fazer aí o encerramento aí, a cerimônia de encerramento? Tem alguma formalidade que a gente tem que cumprir? Não, acho que não. É só. Agradecer mesmo. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Foi muito bom. Beleza. Então, valeu, gente. Um excelente dia para vocês, bom almoço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vou fechando aqui. Valeu.